Recorte. Tá. Deixa eu tirar aqui essa... Como que eu tiro aqui? Como que eu tiro aqui o Nelson? Me ajuda aqui. Pronto. Rapaz, irmãs, vamos começar? Porque o tempo no Zoom ele é muito curto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Paz, pastora, tudo bem? Paz, tudo bom? Tudo bem. Então, vamos começar. Eu vou explicar como que vai ser. A gente vai ter 2 períodos de 40 minutos, tá? Então, depois, no Zoom, com 40 minutos cai. Então, quando cair, vocês voltam que vamos ter mais 40 minutos, ok? Amém. Eu vou colocar no chat. Então, assim, todas as mães, vamos fechar o microfone para a comunicação conseguir ouvir melhor. Aí eu vou pedir para fechar o microfone. E no chat, se vocês quiserem, vocês podem colocar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês quiserem, colocar no chat, tanto no YouTube como aqui no Zoom, tá? E eu quero agradecer a todas que estão aqui hoje e que hoje esse encontro faz parte de um sonho que está se realizando. Porque esse grupo de mães abençoadas começou, mas ele cresceu, né? Assim como nesse período de isolamento, né? Que nós passamos, ele ajudou muito as mães, eu creio que ajudou. E eu tive ajuda da Priscila, quero agradecer a Priscila, que entrou no Ministério Infantil para trabalhar com as mães, né? E esse projeto das mães hoje virou um projeto. Eu creio que Deus tem muito para fazer junto com o Ministério Infantil, com as mães e com a igreja, que a gente precisa trabalhar juntos para a gente conseguir, né? E é isso. Então, a gente vai começar com uma oração agora. E vamos começar com uma oração. Aí depois a gente, no final, abre para respostas, para algumas dúvidas, tá bom? Amém? Então, a pastora pode fazer uma oração, aí depois já podemos começar, amém? Amém. Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai, nós estamos nesta tarde e colocamos a nossa vida inteiramente à disposição do teu Espírito Santo. Eu creio, Deus, que o Senhor tem preparado esse tempo, esse momento, este dia, para alimentar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, as mães, os pais que estão participando, aqueles que ainda vão chegar, porque, Deus, é uma tarefa, é uma missão honrosa, mas tão difícil, porque muitas vezes nos encontramos sem saber o que fazer, mas o Senhor é Deus que nos ensina, o Senhor é Deus que traz a estratégia, o Senhor é Deus que promove aquilo que nós não sabemos realizar. O Senhor traz a existência na nossa vida no momento em que nós precisamos, quando nós temos uma vida de comunhão com o Senhor. Eu quero te agradecer por estas mães, pela vida da Lígia, do Nelson, de todo o Ministério Infantil da Igreja Restauração da Fé, e pedir a tua bênção, meu Deus, sobre a vida delas hoje, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, colocar o nosso coração inteiramente à disposição do teu Espírito Santo, que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos ensinar e falar conosco nesta tarde. Nós queremos ter o teu ensinamento no nosso coração para que então nós tenhamos também a capacitação que vem do alto para realizar tudo aquilo que nós temos aprendido com o Senhor, para colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido com o Senhor. Que assim seja nessa tarde. Fica conosco toda ansiedade, meu Deus, toda preocupação, porque muitas vezes quando nós estamos nos nossos lares, como estamos, são tantas coisas para fazer, tantas coisas para organizar, mas que nós possamos separar este tempo para ouvir. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos começar, então?
Pode sim, pode começar. Então, tá bom. Eu gostaria de saber, eu tenho pouca habilidade aqui com tudo isso, mas a gente vai aprendendo, né? O Pietro me ajudou, mas eu gostaria de saber, a gente já está com algumas mães, né, participando, e eu gostaria muito que você, mãe que está participando, eu aqui só tenho, eu só consigo ver a Lígia, né? Não consigo ver mais ninguém. Eu acho que quando as pessoas falarem, acho que o Pietro me explicou algo assim, aí aparece no vídeo, mas por enquanto só a Lígia eu estou vendo. Mas eu quero, assim, agradecer a Deus pela sua vida, mãe. Eu não sei se tem algum pai também participando. Tem? Tem? Tem o Marcelo, né, Bruno? Ah, tá. Glória a Deus. Amém. Eu acho que o Nelson também deve estar por aí, pertinho da Lígia, né? Sim, amém. Tá. Tá bom. Então está acontecendo isso mesmo. Quando alguém fala, eu consigo ver a pessoa que está falando. Então, eu quero agradecer a Deus pela participação de todas as mães, pela participação, né, até agora que a gente sabe, do Marcelo, e louvar a Deus por vocês estarem reservando esse período para que a gente possa atrair, né, aquilo que Deus tem para nós nessa tarde. Então, eu quero, em nome de Jesus, agradecer e pedir que verdadeiramente possa ser uma tarde abençoada e frutífera para a glória do nome do Senhor. O tema que a gente vai trabalhar é aquele que vocês já conhecem, né? Que fala sobre a orientação para as mães em período de isolamento social e também sobre a importância da igreja para a família nesse período. Não é segredo e nem algo oculto para ninguém o que a gente está vivenciando nesse tempo, né? Estamos vivendo uma fase que eles chamam de quarentena, mas é algo que tem se prolongado e muito até, né? Se é que a gente pode dizer isso. E de quarentena já passou para sessentena e já está se esticando e a gente nem sabe quando isso, na verdade, vai acabar. Um período que tem trazido assim muitos desafios para todas as pessoas, e isso não tem sido um privilégio, se é que também podemos chamar de privilégio, do povo brasileiro, mas são desafios para toda uma população, né, uma população mundial do planeta. Todas as pessoas estão inseridas nessa situação. E grandes desafios, inclusive, para a comunidade médica e governamental, porque até os nossos líderes, né, os nossos governantes, eles também ainda não têm pesquisas efetivas a respeito de tudo que está acontecendo, então é tudo muito novo, tudo muito desafiador, não só para nós como população, mas inclusive para os nossos líderes e para os médicos, de forma geral. Eu não sei para vocês, mas para mim esse tempo mais está parecendo com um filme de ficção. Parece que a gente está assistindo um filme de ficção científica e que não é uma realidade, mas infelizmente, né, eu acredito que ninguém tenha passado por algo parecido, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Tudo é muito novo para todo mundo. E o que acontece? A gente não está sabendo como agir, a gente não está sabendo muito o que fazer diante de tantas questões que estão sendo colocadas para nós. E o que acontece? Tudo isso tem gerado muitas incertezas, tem gerado muitas inseguranças, tem gerado muitas limitações, tem gerado muitos obstáculos e situações assim, obstáculos, dificuldades de todo nível e de todo tamanho na população, né? A gente está falando aqui de brasileiros, falando com vocês, mas de forma geral. E por isso nós não estamos tendo outra alternativa senão de nos reinventarmos, né? Uma palavra que a gente tem ouvido muito, de nos reinventarmos, porque nós estávamos acostumados a sermos de uma determinada forma, né? De certa forma, existia um padrão de ser, de agir, de falar, mas diante de todas essas novidades, a gente está tendo que se reinventar, está tendo que descobrir novas formas de lidar com diversas coisas. A pandemia de coronavírus, além da crise sanitária, que é a crise da saúde, além da crise econômica, dos seus todos os efeitos colaterais, ela tem causado uma nova dinâmica, tanto no trabalho como na vida familiar, no ambiente familiar. E também tem motivado uma nova forma do quê? Da gente se relacionar. Existe o que a gente ouve, né, se falando por aí, do isolamento social. O que eu, em particular, eu não entendo como social, e sim como um isolamento físico. Né? O isolamento está sendo mais físico do que social, porque é através da tecnologia, né, que
de certa forma, já falamos, né, a respeito da tecnologia, até de forma negativa, mas a gente tem descoberto que ela tem pontos, eu acredito que até mais positivos que negativos, desde que quem está utilizando tenha também a sabedoria de usá-la da melhor forma possível. Mas, através da tecnologia, a gente tem podido, então, estabelecer relações sociais. Ninguém está isolado, né? A gente consegue se comunicar pelo telefone, a gente consegue se comunicar pelo WhatsApp, a gente consegue se comunicar através de vídeos e tantas outras tecnologias aí da informação. A gente ainda consegue ter essa conversa, né? Esse diálogo. Então, eu não entendo como social e sim como físico. A gente está tendo um isolamento físico. Nós, pessoas, somos requisitados a colocar em prática uma nova forma, um novo modus operandi, né, para um contexto específico. Ou seja, os pais que trabalham fora, agora, muitos estão trabalhando home office. E isso significa dar conta das responsabilidades, todas as responsabilidades do trabalho, mas também dar conta das responsabilidades da família, porque, afinal de contas, agora se está dentro de casa. E o que acontece? Você tem que dar conta das responsabilidades do trabalho, né? Porque você ainda tem superiores que te cobram, né, aquilo que você precisa realizar, mas você está dentro de casa tendo que dar essa resposta ao teu trabalho, mas também você está dentro de casa tendo que dar conta das responsabilidades da sua casa. E tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Já a mãe que ficava anteriormente em casa, cuidando de todos os afazeres, né, domésticos, agora também está enfrentando uma realidade, uma nova realidade, que é o que ela precisa lidar com a permanência do marido, dos filhos e até de outros membros da família dentro de casa, né? Então está todo mundo dentro de casa, todo mundo confinado dentro de casa. É possível que você anteriormente, né, mãe ou mesmo pai, não precisasse ser dona de casa, não precisasse ser esposa, você vai entender o que eu estou dizendo com isso, não precisasse ser mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana e 31 dias no mês. Talvez anteriormente você era e continua sendo, né? Continua sendo mãe, esposa, dona de casa e tudo mais, mas anteriormente você não precisava ser exatamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês. Mas é importante ressaltar que, assim como você, pai, mãe, né, individualmente falando, possa estar nesse momento se sentindo muito exausta, possa estar se sentindo nesse momento muito cansada, abalada, né? E nós, mulheres, que temos ainda as questões hormonais, a gente oscila de 8 a 80, assim, segundos, tendo que enfrentar ainda as inúmeras atividades, né, diárias. A gente poderia até dizer que tem dia que a gente surta, ou até quer surtar. Mas acredite, os demais membros, né, as demais pessoas da sua casa, eles também estão passando por inseguranças, eles também estão passando por diversos enfrentamentos. É o marido que está dentro de casa trabalhando, não está conseguindo, muitas vezes, o recurso que ele conseguia anteriormente. É a criança que muitas vezes está estressada, está cansada com tanta tarefa, né, da escola, porque, embora a escola esteja parada em termos de presencial, ela continua funcionando, né, através das plataformas online. Então, o que acontece? As mulheres estão cansadas, estão estressadas, né? Mas é importante a gente ter um olhar para os demais membros da família, porque eles também estão passando por muitas inseguranças, estão passando por muitos desafios, muitas coisas novas, pessoas que não sabiam mexer com rede social e agora estão tendo que aprender. Muitas crianças não conseguem fazer as tarefas, né, de casa e precisam do auxílio dos pais. Então, é muita coisa acontecendo com todo mundo dentro de casa e, de certa forma, até de forma pessoal, né? Porque cada um lida com as situações de forma diferente. É muita coisa que tem sido imposta para nós nesse tempo, sem que nós pedíssemos, sem que nós esperássemos, mas a questão é que elas estão acontecendo e que, mesmo contra a nossa vontade, nós já estamos inseridos nesse cenário. E a pergunta é: e agora?
Porque mesmo que a gente não quisesse, mesmo que a gente não tivesse pedido, a gente já foi colocado, a gente já está inserido, a gente já foi assim, né, caindo de paraquedas, literalmente, nessa circunstância, nessa situação. E agora o que fazer? Nós, pais, nós temos motivos de sobra. Eu acredito que sim. Porque eu também sou mãe de adultos, mas quem é mãe de adulto sabe que filho adulto dentro de casa é a mesma coisa que lidamos com eles praticamente, não em responsabilidades, obviamente, mas lidamos com eles como sempre lidamos. São filhos e filhos são filhos e isso não muda nunca, né? Mas nós temos motivos de sobra para estarmos apreensivos. Temos motivos de sobra, né, para estarmos cansados, assustados e, por que não dizer, até com medo. Mas a responsabilidade de mantermos o ambiente do nosso lar com diálogo, em harmonia, é intransferível, é uma responsabilidade nossa, dos pais, né? Quando eu digo o diálogo, eu quero dizer que existe a alternativa do diálogo antes da gritaria. Existe a alternativa da comunicação, do diálogo antes da briga. Porque diferenças existem e sempre vão existir, né? Disparidades de pensamentos, de formas de agir, sempre vão existir, porque as pessoas não são iguais, elas são diferentes. Nós que somos pais podemos observar isso. Quem tem 2, 3 ou mais filhos pode perceber que eles não se parecem em nada. Saíram do mesmo lugar, é o mesmo pai, é a mesma mãe, mas eles são completamente diferentes. Então, a gente precisa criar um ambiente de diálogo no nosso lar, e esse diálogo pode evitar muitos transtornos para todo mundo. Nós precisamos transmitir para os nossos filhos paz, ainda que a situação esteja caótica, né? Ainda que a situação, para nós pais, esteja muito complicada, a gente não entenda, é muito importante a gente transmitir para eles essa calma, transmitir para eles paz, transmitir para eles unidade, que mesmo que as coisas não estejam correndo como anteriormente estavam, ainda que as coisas não estejam acontecendo como antes da pandemia estavam acontecendo, nós temos um lar, nós somos uma família, nós servimos a um Deus poderoso, Ele continua no nosso barco e tudo vai acabar bem, em nome de Jesus. A gente precisa, é uma responsabilidade nossa, dos pais, criar e trazer esse ambiente acolhedor dentro da nossa casa para os nossos filhos. Mas, ok, legal, pastora, a senhora está falando tudo isso, legal, já entendi, mas como nós podemos fazer isso nesse panorama tão caótico que nós estamos vivendo, onde tudo não só parece, né, mas está totalmente sem controle, a gente não tem nenhum domínio sobre o amanhã, a gente não tem nenhum controle sobre o amanhã, a gente não tem nenhum controle sobre o que está acontecendo, a gente fica esperando informações de pessoas, de governantes, de autoridades que também ainda não chegaram a uma conclusão de como fazer. Ok, mas como então a gente pode fazer? E a minha resposta hoje para você, diante do que nós estamos vivendo, é que nós precisamos permitir que Deus seja o centro da nossa vida. E precisamos permitir que Ele esteja no centro de todas as coisas, inclusive da sua família. Que Ele esteja no centro da sua família, do seu lar. E isso não apenas por palavras. E isso não apenas assim algo que a gente está ouvindo, que a gente entende, mas que fica aqui apenas na nossa mente, sabe? No mundo das ideias, mas que a gente possa, em nome de Jesus, ter atitudes. A gente não pode ficar parado esperando que alguma coisa aconteça. Para que Deus esteja no centro do nosso lar, Ele precisa, em primeiro lugar, ser o centro na nossa vida. Mas para Ele ser o centro do nosso, para Ele estar no centro do nosso lar, para Ele estar no centro da nossa família, é necessário que a gente tenha atitudes. E quem precisa ter atitudes? Inicialmente, teoricamente, vamos falar assim, são os pais, que são os responsáveis pelo lar, são os responsáveis pela família, são os responsáveis pelos filhos. E o que isso significa? Significa que nós precisamos gerenciar.
Significa que nós precisamos organizar as nossas prioridades. Nós temos diversas prioridades. Talvez se você fizesse uma lista aí, não de coisas a fazer, mas de prioridades da sua vida. Aquilo que de fato é prioridade, aquilo que é essencial. Não aquilo que é supérfluo, não aquilo que dá para fazer depois, não aquilo que ainda pode esperar alguns dias para ser realizado. Então, nós ainda temos, mesmo tirando essas coisas supérfluas, essas coisas secundárias que dá para ser feito depois, ainda sobram muitas coisas que são prioridade. Ainda sobram muitas coisas que são prioritárias na nossa vida. Mas nós precisamos parar e organizar as nossas prioridades. Porque ainda que sejam prioridades, tem aquela que tem é mais urgente, precisa ser feito. E tem aquela que pode vir depois, ainda que seja prioridade. E por causa da perspectiva atual, a gente precisa entender que não é só o corpo, né, biológico que está ficando doente, mas por conta do cenário, por conta da perspectiva que nós estamos vivendo, as pessoas também estão adoecendo psicologicamente, estão adoecendo emocionalmente, estão adoecendo, inclusive, espiritualmente. Né? A gente olha para o cenário, fazemos um panorama, parece que a doença é só o coronavírus, que já é muita coisa. Né? Mas não é só isso, as pessoas estão adoecendo na sua psique, no seu psicológico, estão adoecendo nas suas emoções e estão adoecendo espiritualmente. E quando a gente fala de espiritualmente, são brechas que estão abertas e nós temos um inimigo que trabalha contra nós e nós precisamos estar de olhos abertos, né? E quando ficamos doentes no corpo, nós podemos recorrer à ajuda de médicos, nós podemos recorrer à ajuda de diversos profissionais da saúde. Ainda que o nosso Deus cure, a gente sabe que ele cura, mas ele deixou a ciência também a nosso favor. Existem pessoas que são capacitadas para nos ajudar. E quando nós adoecemos no sentido de corpo, nós então podemos recorrer à ajuda médica. Mas quando nós adoecemos no espírito, acredite, só Deus pode nos curar. Só Deus pode nos curar. Quando adoecemos no espírito, nós precisamos do médico chamado Jesus. Ninguém mais pode nos ajudar. Tem pessoas que nesse período de quarentena nem têm ido às reuniões presenciais da igreja. Eu sei que tem as questões de restrição, né? Eu sei disso tudo. Mas a gente tem, no caso da nossa igreja, do Ministério de Restauração da Fé, a gente tem os cultos, né, as reuniões que são ao vivo, né, colocadas no Instagram, no Facebook e até no YouTube depois. Mas a gente percebe que poucas pessoas têm participado, inclusive, dessas reuniões. A gente fica receoso por conta do esfriamento espiritual das pessoas. Porque tem pessoas que não podem ir porque fazem parte do grupo de risco, tem pessoas que é isso que daqui a pouco eu vou falar, que são pais de crianças menores. A gente até entende, né? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Mas, assim, e as outras pessoas? Onde estão? Né? Estão se esfriando ou já estão frias? Ou estes que fazem parte do grupo de risco e não podem estar nas reuniões presenciais, por que não participam, então, dos cultos e das reuniões que são postadas via Instagram ou Facebook? Então, assim, isso não entenda isso como uma cobrança, mas entenda isso como um alerta, porque o diabo, ele trabalha, e nós precisamos fazer a nossa parte para que, então, praga alguma chegue à nossa tenda e mal nenhum nos alcance, em nome de Jesus. Então, tem pessoas que nesse período de quarentena, não estão indo à igreja. E a gente já sabe que o governo de São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, já liberou, tem as restrições, que é o caso, né, das crianças de 0 a 12 anos, porque hoje a gente está falando a respeito de crianças, né, de filhos. A gente tem a restrição, que na verdade é uma orientação do governo de São Paulo para crianças de 0 a 12 anos. A orientação é para que elas não estejam em lugares com aglomeração, embora nem aglomeração está tendo, porque existe a restrição de quantidade e tudo mais, né? Então, contudo, o que eu gostaria de dizer para você, pai, é que ainda que você seja pai de uma criança com menos de 12 anos, de forma alguma, isso, né, essa restrição, ela possa virar um argumento para você, pai, para você deixar de alimentar a vida espiritual do seu filho. Eu quero repetir.
O fato da criança não poder ir para a igreja e você, de repente, não conseguir ir por conta de não ter com quem deixar ou coisa parecida, isso não se transforma de forma alguma em um argumento para você deixar de alimentar a vida espiritual do seu filho. Provérbios 22:6 diz assim, tá aqui, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É um texto extremamente conhecido. Extremamente conhecido. E eu quis usar este texto, né? Primeiro, porque Deus colocou ele no meu coração, e segundo, porque o verbo que está neste texto, o verbo que foi usado aqui, ensina, é um verbo que está no imperativo. Ensina. Então, Pai, em nome de Jesus, entenda que essa função é sua. É você que precisa ensinar. E ensinar o quê? Não é ensinar a mexer no computador, não é ensinar a mexer não sei no que lá, não é ensinar a mexer na Netflix, nos canais não sei da onde, não é isso. Embora você precise fazer isso também. Mas a Bíblia aqui está dizendo que a gente precisa ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E sabe qual o caminho que a criança deve andar? O mesmo que você, pai, está procurando andar. Esse aqui, ó, o caminho da palavra de Deus. Então, é uma função que é sua. E é uma função urgente, é uma função fundamental, e nós, pais, precisamos urgentemente nos posicionar para tanto. Sei que em muitas casas muita coisa mudou. Eu sei disso, mudou aqui na minha casa também. Crianças, né? Para quem ainda tem crianças, e mesmo nós adultos, né? A gente, anteriormente, de repente, você tinha horário para algumas coisas dentro da sua casa, horário para dormir, mas agora não tem mais. Agora a coisa ficou um pouco diferente, né? Agora dorme mais tarde. Consequentemente, para aqueles que conseguem e podem, acabam também acordando mais tarde, mas as crianças dormem mais tarde, ficam na televisão, no tablet, no celular, né? E, consequentemente, acabam acordando mais tarde também. Tanto crianças quanto adultos estão usando mais os computadores, as crianças até por conta, né, das tarefas escolares, os adultos por conta do trabalho, que não era feito tanto dentro de casa, agora está sendo realizado muito. Né? Tanto adultos quanto crianças estão mais tempo na frente da televisão, muito mais tempo na frente da tela do celular, e até o horário das refeições você pode perceber que foi alterado. Antes você tinha um determinado horário para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, de repente um café da tarde. Agora isso tudo foi alterado. Há crianças que sem supervisão nenhuma, e quando eu digo supervisão, é supervisão do pai, da mãe. Mas ainda existem crianças que sem supervisão nenhuma estão mergulhados nos tablets, estão mergulhados literalmente nos celulares, estão mergulhados literalmente nos televisores, fazendo o quê? Vendo conteúdos que em absolutamente nada as alimentam. Só que elas não estão assim parcialmente, de vez em quando fazendo isso, assistindo um desenho ou brincando com joguinhos ou coisa parecida. Não, eu disse mergulhados. Existem crianças que estão mergulhadas nisso. E elas estão encharcando, né? Porque criança é como uma esponjazinha, elas estão absorvendo conteúdos que em nada as alimenta. Muito pelo contrário, você, pai, após isso, você pode perceber, após essa conversa que a gente está tendo, você pode observar, essas crianças, elas estão ficando muito mais agitadas, muito mais ansiosas e com baixo desempenho. Não conseguem nem realizar aquilo que eles precisam realizar como responsabilidade escolar, né? A mãe e o pai têm que ficar correndo atrás para ver se a criança consegue completar a tarefa de casa. Por quê? Porque elas estão ansiosas, porque elas estão agitadas e o rendimento, obviamente, baixa. Então, a autoridade que os pais tinham na administração cotidiana do lar tem sido gravemente afetada, está sendo minada, aos pouquinhos está sendo. Anteriormente, você conseguia administrar o seu lar com horários, e vai para a escola, e daí você tem aquilo para resolver, coisa parecida. Só que isso evaporou nesse tempo. E, queridos e irmãs, vamos pensar, mulheres, a gente já está no 8º mês do ano. 8º mês do ano. Faltam 4 meses para acabar o ano.
Só que a administração cotidiana do lar, que antes era possível, né? Antes estava dando certo e coisa parecida, agora essa autoridade na vida dos pais para essa administração, ela tem sido minada e está sendo prejudicial para todo mundo. Muita gente fala assim, rotina é chato, a gente não pode deixar cair em rotina. Eu concordo, mas aí seria um outro assunto, para questões familiares, para questões de relacionamento conjugal, eu até concordo. Mas, de forma geral, irmãs, mulheres, a rotina, ela nos faz bem. Porque imagina você todos os dias ter que acordar, sentar na cama e falar assim, e agora, o que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou fazer? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Eu estou falando? Tá tudo certo, Lígia? Tá. Certinho. Ela não tá te vendo. Oi? Oi, tá certinho, pastora. Tá? Ah, então tá bom. Tá. Então, a rotina, imagina se você tivesse que acordar todos os dias, né? Um dia após o outro, sentar na cama e falar assim, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Então, a rotina, ela não é ruim. A rotina faz bem para nós, porque a gente já sabe o que a gente precisa fazer ao longo do dia. E também quando a gente chega em casa, e também quando a gente vai dormir, e também quando a gente acorda. Então, nós precisamos de rotina, mas também precisamos de disciplina. Tem a hora da diversão para as crianças? Tem que ter, é necessário, mas é essencial também dedicar um momento no seu lar, pai e mãe, para a prática do culto, para a prática de orar, de falar com Deus. Eu não sei, você pode ter diversas alternativas, você pode recorrer aos pastores da sua igreja, né, ou a nós, se você que é de outra igreja está participando, ou as professoras do Ministério Infantil, mas assim, você pode ter diversas atitudes para fazer uma reunião, um culto no seu lar. Você pode preparar uma devocional, você pode ler um texto bíblico, né? Ore, fale das obras de Deus, fale dos livramentos que Deus tem gerado na sua vida, na sua casa, na sua família, fale das grandezas de Deus, a Bíblia está cheia, tem tantas coisas lindas das grandezas, das obras de Deus, e diz que o nosso Deus, ele ainda é o mesmo, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, sem burocracia, sabe? Sem aquela coisa, tem que ser assim ou assado. Não, envolva, comprometa todos os membros da sua família, senta, 20 minutos, não importa, meia hora, não importa, todo mundo, tal hora, a partir de agora, a gente vai sentar, a gente vai ler um texto bíblico, ou a gente vai ler uma devocional daquelas tipo pão diário, a gente vai orar, a gente vai falar do que Deus tem feito na nossa vida, a gente vai falar daquilo que a gente espera que Deus faça, nós vamos colocar a nossa vida na mão de Deus, e glória a Jesus. Não precisa de burocracia. Essa prática do culto, né, do devocional, do culto no lar, é uma prática fundamental demais para ser negligenciada. E a pandemia não vai e não nos habilita a ficarmos paralisados, congelados, frente às decisões que vão comprometer a vida espiritual de toda a nossa família. A gente não pode deixar. Não podemos deixar. O Ministério Infantil, né, da Igreja Restauração da Fé tem realizado um trabalho lindo. As tias têm se dedicado, têm feito um trabalho maravilhoso aos domingos, pela plataforma do Zoom e até do YouTube, para contribuir com você, pais, mães, para contribuir com você, a fim de realizar reuniões com seus filhos, com as crianças, para falar da palavra de Deus, para falar para eles que mesmo no meio de uma pandemia tão desastrosa, tão terrível, existe um Deus que tem olhado por nós, que tem guardado a nossa vida, que tem guardado o nosso coração, que tem muitas vezes permitido situações na nossa vida e no nosso lar, mas mesmo permitindo situações, ele não sai do barco, ele permanece no barco, ele nos ajuda, ele nos levanta. Amém. É necessário, nós somos pais, nós somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Nós não somos só responsáveis em pagar a conta, o boleto da faculdade, a conta ou o boleto da escola. A gente não é só responsável por isso. A gente é responsável pela vida espiritual deles. Porque a vida espiritual deles é que vai levar eles para o céu. Não é aquilo que eles aprendem no currículo das escolas seculares, embora seja necessário para viver aqui nessa terra. Mas para ir para o céu,
a gente precisa aprender a lei do Senhor. E a lei do Senhor é responsabilidade sua, pai, de estar levando ao coração do teu filho. Ou se você não consegue, você promover situações que consigam fazer ele aprender da palavra de Deus. Porque tem pais que dizem assim, mas eu não sei pregar, mas eu não sei orar, mas eu não sei isso. Então, amém. Embora já precisamos nos mover em prol de aprendermos tudo isso. Mas se ainda existe uma dificuldade, então vamos para a igreja. Então, se eu não posso ir para a igreja, porque meu filho ainda é menor de 12 anos, então nós vamos participar daquilo que a igreja está realizando. É necessário. E a gente precisa da sua cooperação, pai. Porque sem a sua cooperação, vai ficar difícil para a gente te ajudar. É indispensável a sua colaboração. Converse com seu filho, sabe, a respeito desses trabalhos, por exemplo, que são feitos via online, via tecnologia, ou mesmo os trabalhos que o Ministério Infantil tem realizado aos domingos. Converse com ele a respeito, estimule a fé dele. Pastora? Esclareça as dúvidas que ele tem. Sabe, fala para ele a importância da participação dele nesses cultos, nessas reuniões. E, se necessário, participe com ele ativamente, porque, de repente, você está achando que seu filho está participando, você abre tudo lá para ele, coloca ele sentadinho lá na frente, né, do computador, do tablet, do celular, você sai achando que ele vai participar e, de repente, ele nem participa. Pastora, licença um pouquinho. Fechando. Ok? Desculpa que eu fechei, gente. Perdoada. Então, vamos lá. Vamos agilizar aqui, que eu já estou acabando também. A sua cooperação, então, pai, é indispensável para que a igreja, né, a igreja de Deus possa te ajudar com essa tarefa, né, de ministrar a palavra. Que está mexendo, não é ela, tá vendo? Acho que precisa... O som está vazando, né? Então, participe com ele ativamente. Com certeza você não vai estar perdendo tempo e, num futuro bem próximo, você vai ver o quanto valeu a pena, né, você ter dedicado tempo para ensinar o caminho do Senhor para o seu filho. Não dá para fugir. Nossos filhos aprendem com o que falamos, mas muito mais com aquilo que eles nos vêm fazendo. Tem pais que se superam, né, para serem amigos dos seus filhos, mas é valioso que você entenda que... Como eu te digo isso? Tem pais que querem ser amigos dos seus filhos, né? Desejam e se empenham nisso. Isso não é um problema. Mas antes, é muito importante que você entenda que na trajetória do seu filho, né, na vida do seu filho, e ele tem muita vida ainda pela frente, se Deus quiser, em nome de Jesus, vão aparecer muitos colegas, vão aparecer muitos amigos, mas pai e mãe não vai aparecer nenhum. Ele só vai ter e só terá você, pai. Ele só terá e só vai ter você, mãe. Não que seja um problema você desejar ser amigo do seu filho, não estou falando isso. Mas eu quero que você entenda que antes de você ser amigo, nós precisamos conversar, nós precisamos orientá-los, nós precisamos orar por eles. Se for preciso, vamos chorar junto com eles, vamos sorrir junto com eles, vamos brincar, né? Não importa qual é a brincadeira hoje, vamos brincar, ter esse momento. Voltou? Se for necessário, vamos nos entristecer com as tristezas deles, vamos nos alegrar e, principalmente, a gente precisa plantar fé e esperança diariamente na terrinha do coração deles, a tempo e fora de tempo, porque eles são o nosso maior bem. Nessa terra, os seus filhos, os meus filhos, eles são o nosso maior bem. E essa semente que a gente está plantando, certamente ela vai germinar. Talvez você que seja pai de adolescentes, né, de jovens, possa estar pensando aí agora, neste momento, mas eu não estou vendo essa semente brotar que eu plantei no passado. Não estou vendo essa semente plantar, não estou vendo árvore nenhuma, não estou vendo fruto nenhum, mas recorde-se de algo aqui agora. As árvores, elas têm raízes muito profundas, né? E essas raízes, elas estão escondidas. Mas acredite, no tempo oportuno, os frutos irão desabrochar.
Não descuide do seu filho, não seja indiferente. Não desista do seu filho nunca, não desista dele jamais. Eles são herança do Senhor para você. A Bíblia diz que eles são flechas nas mãos do valente. A sua família, os seus filhos sempre serão o seu maior campo missionário. Eles sempre serão o seu maior e mais significativo investimento. Eles precisam ser. E ainda que você não consiga fazer isso hoje, você vai perceber que eles sempre serão. Mesmo que no futuro você tenha coisas materiais, ainda que você, enfim, eles sempre serão o seu maior e mais significativo investimento. Independente da idade, independente da quantidade de filhos que você tenha, eles precisam ser prioridade. Nós, pais, precisamos alicerçar a nossa paternidade no amor e na alegria de poder conduzir de pertinho e pessoalmente a nossa maior riqueza, que são os nossos filhos. É inevitável. Nós precisamos agarrar a realidade com unhas e dentes, se for preciso, para que as flechas não saiam da aljava antes mesmo de serem lançadas. Filhos precisam ser amados, lapidados, todos os dias, e preparados para voos certeiros, porque eles são flechas. Amém. Eles estão em constante crescimento, não estão? Seja físico, emocional, espiritual, e eles possuem diversas demandas, né? Eles requerem muito dos pais, de nós. Eles estão sempre requerendo nosso preparo, nossas reações, nossas respostas e as nossas instantâneas. O tempo dele é tudo do já, né? As nossas instantâneas soluções. E embora haja muito trabalho a ser feito para a criação e para a educação dos nossos filhos, se alegre, sabe? Esteja em contentamento, porque você é privilegiado, mesmo tendo tantos desafios. Você que tem criança, como eu falei inicialmente, de 0 a 12 anos, procure se revezar com sua esposa, com seu marido, a fim de poderem se alimentar. Se você não tem com quem deixar o seu filho para que você possa ir presencialmente à reunião da igreja, vai num período, a mãe fica com a criança, depois o pai vai em outro período, e por aí vai. Faz um revezamento para que ambos consigam se alimentar presencialmente na casa do Senhor e estar em comunhão com o corpo, poder estar nas reuniões presenciais. Não se dê o direito de ficar conformado. Não podemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não fique conformado, não fique frio. E pior que tudo isso, não fique morno. E, por fim, plante verdade, plante cumplicidade, plante amor, plante perdão, plante alegria, plante paz, plante serenidade no seu lar. E você vai ver, você vai ficar surpreendido com tanta gente sorrindo debaixo do teu teto. Você faz parte do propósito de Deus para que o seu lar e para que a sua família seja uma família bem-aventurada nessa terra. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tem alguém aí? Amém. Amém. Eu vou abrir aqui. Pessoal, Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Pode colocar no chat. No YouTube também. Fala um oi para o pastor pessoal que está no YouTube. Tem bastante gente no YouTube. A Valéria, a Hilda. Tem um monte de irmã que está no YouTube. E aí o pessoal vai também falar alguma coisa. E essa palavra foi bem o que estamos vivendo, a nossa realidade, né? Que hoje em dia ser mãe e pai não era como há 10 anos atrás. E agora eu acho que com essa pandemia, né, não vai ser daqui para frente a mesma coisa. Mudou novamente, né? Estamos passando por uma transformação e temos que saber lidar com essa quantidade de tecnologia na vida deles. E para isso não atrapalhar a vida deles espiritual, né? Nem até emocional também, porque atrapalha, né? Sabemos que a quantidade de tempo que passa
na internet também atrapalha a ansiedade. Isso tem feito eles também por causa da quantidade de tempo que fica na internet. Eles acabam ficando ansioso também, né? Por causa disso. Então, é algo que a gente tem que cada vez mais trabalharmos juntos para conseguirmos vencer essa batalha. Porque o inimigo tá vindo com tudo para cima, com tudo. Ele sabe, ele tá com a tecnologia, com a tecnologia para isso, para tirar toda a atenção das crianças com Deus, para eles não quererem, não terem interesse, né? E eles têm interesse em outras coisas. E já tinha, agora tá piorando, assim, tá? O diabo tá investindo muito, como ele sempre investiu na criança, né? E a gente tem que se levantar como guerreiras, como guerreiros, para lutarmos pela nossa geração, por essa geração que vai ser o futuro da igreja. Eles são hoje também, faz parte, muitos adolescentes já têm ministério, eles já trabalham e eles precisam se fortalecer mais, né? E o que acontece? É importante a gente priorizar algumas coisas, né? E dentre elas, essencialmente, a nossa vida espiritual. Então, a gente participa de trabalhos como esse, os pais ficam despertos, né? Eles ficam mais despertados em relação ao assunto, eles procuram fazer aquilo que eles conseguem fazer, né? Supervisionar aquilo que os filhos estão fazendo, de repente orar com eles, tal, mas é muito importante que isso simplesmente não aconteça por uma semana. E, de repente, cai-se no não fazer de novo, né? Sim. Então, você não precisa fazer um culto de 2 horas, mas você precisa orar com seu filho todos os dias. Sim. Até porque, como eu falei, eles aprendem, com tudo que a gente fala, aprendem, mas muito mais com aquilo que eles estão vendo e observando a gente fazer. Então, você vai sentar com a sua família para comer, ou melhor, né? Tem pessoas que dentro de casa não conseguem nem mais se assentarem à mesa para fazer uma refeição junto. Cada um está no seu quarto, cada um está num lugar Não, em nome de Jesus, não. Nós somos uma família. Talvez não dê para fazer isso todas as refeições, talvez não dê para fazer isso durante a semana, mas será que no final de semana a gente não consegue almoçar todo mundo junto? Um olhando no olho do outro? Hoje quem vai orar pelo alimento é a filha, e no outro domingo é o filho, no outro domingo é o pai, e assim, sabe? Então é muito importante não deixar cair no esquecimento. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Pai, você não precisa fazer uma sessão de 2 horas, mas vai lá no quarto do teu filho, ou reúne a família na sala, ou mesmo no quarto, vamos orar, agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos deu, pedindo uma noite de descanso, porque tem gente que está dormindo pouco, né? Enfim, uma noite de descanso para que Deus nos dê sabedoria e vitória no dia que vai chegar. Vamos orar. E é uma oração de 5 minutos, não é a quantidade de tempo, mas é o que você está fazendo. Além de você estar trazendo Deus para dentro da tua casa, né, para gerenciar as coisas da tua casa, você está ensinando o teu filho o caminho que ele deve andar. Amanhã, quando ele for orar com o filho dele, ele vai se lembrar daquilo que você fez quando ele era criança. Sim, verdade. Tem alguma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui. A Ana Maria falou, agradeceu. A Priscila, você quer falar alguma coisa, Priscila? Eu só quero agradecer também, na verdade, pela oportunidade dessa reunião. Eu acho que essa reunião de pais sempre é muito importante nós estarmos sempre reunidas. É um prazer sempre ouvir a senhora pastora de nós, a senhora estar conosco sempre também, passando para nós sempre, né? E nós somos um corpo unidas. Eu creio que Mães Abençoada, realmente a pandemia fez com que nós crescêssemos um pouquinho mais em experiência com o Senhor, com os nossos filhos, com o Ministério Infantil. E essas reuniões, eu acho que elas têm que se tornar mais habituais, sim. Eu creio que essa pandemia, em nome de Jesus, vai passar logo. E é o que eu falo para a tia Lígia, para nós trazermos as mães para estarmos mais unidas junto conosco,
fazendo a obra porque é necessário nós estarmos unidas pela essa geração que está vindo aí. Essa geração é a nova geração da igreja, do Ministério de Restauração da Fé, e nós precisamos deles para que o novo venha para nós também, para que nós possamos fazer mais a obras, tanto dentro da igreja como fora da igreja, né? Então, agradeço realmente a pastora, a saúde da pastora de estar melhor. Eu sei que essa reunião já era para ter acontecido, mas é tudo no tempo do Senhor. Obrigada a todas as tias que estão aqui, porque, de fato, o Ministério Infantil Restauração da Fé tem se doado muito por cada filho nossos, né? Então, que a gente consiga levar mais ainda para cada mãe a importância dela no Ministério Restauração da Fé, no Ministério Infantil, no Ministério de Adolescente, porque sem elas a gente não consegue. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada professora, do pessoal que tem contribuído, né, tem se doado verdadeiramente, porque a obra é isso, é se doar, né? Sim. Eu louvo a Deus por essa doação que vocês têm feito, trabalhado com tantas pessoas, feito trabalhos lindos, e essa recompensa, aquilo que homem nenhum pode fazer, gente, essa recompensa ela vem do alto, e ela é certeira, ela vem do alto. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês também. Amém. Amém. Vou contar um pouco a experiência que foi quando aconteceu a pandemia. Foi logo no primeiro final de semana, a gente não fez nada. Eu fiquei muito triste por não estar indo fazer a minha obra, que o meu chamado é levar a palavra, né? Não importa a circunstância. Eu tenho chamado para levar a palavra de Deus, e o meu chamado é com as crianças. E a gente não podendo, né? Teve ajuda, colaboração de todos, né, do ministério que estão participando, e a gente fazer esse projeto é algo que a gente continua falando, colocando a nossa obra em continuidade, porque isso faz bem tanto para nós como para eles. Tenho certeza disso, que essa obra faz bem tanto para nós como para as crianças, para os adolescentes, né? A palavra de Deus ela é viva e ela ajuda a todos, né? E a gente precisa se alimentar muito agora, esse momento. E isso está sendo bom, eu tenho certeza, para eles e para nós também do ministério, para continuarmos firme na fé, continuarmos caminhando, né? Quando a gente fala da palavra, a gente também é alimentado. Amém, né? amém, Então a gente verdade. precisa falar mesmo, a gente precisa falar para as pessoas do amor de Deus, passar a salvação e as crianças terem a salvação também, como nós, né? Precisamos, eles também precisam da salvação de Jesus. Jesus, ele veio para todos, né? E todos nós precisamos. Eu fico muito feliz com todos que estão participando, e quem não está, né, fica com o coração apertado, porque fazemos para todos, né? Mas estamos juntos, para o que precisar, as mães, igreja, para o que precisar, estamos juntos. E liga aqui o que está acabando a bateria. Eu queria fazer um aviso de um lançamento, vamos dizer assim, sobre a EBF. Posso falar? Iremos ter dia 5 de setembro, a EBF, vai ser a EBF na Caixa. Então, vocês pais, mães, estão sabendo de primeira que teremos a EBF dia 5 de setembro. Não fizemos nas férias, porque as crianças não tiveram férias, né? E vai ser EBF na Caixa. A gente vai fazer uma caixa com materiais para as crianças levarem para casa, vai ser retirada na igreja a caixa, e o material é para levar para casa, para